Bom dia. Hoje nós falaremos um pouco sobre conservação auditiva. Então, são 8h05 agora, daremos início ao nosso curso, tá? Primeiramente, então, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Suemara Rodrigues, tá? Sou graduada em Direito pela PUC Goiás, já há 17 anos, especialista em Direito do Trabalho, Higiene Ocupacional, Perícia e Auditoria Ambientais e também Gestão Ambiental. E sou técnica de segurança do trabalho. Sou instrutora aí do Colégio Vitória, já há 1 ano e meio, instrutora de cursos e palestras de todo o Sistema S, SESC, SENAC, SENAI, SENAT, tá? E hoje, qual que é o escopo do nosso treinamento? O escopo do nosso treinamento, então, é falar sobre conservação auditiva, risco físico, ruído, tá? Nível de conforto, nível de ação, limite de tolerância, efeitos do ruído na nossa audição e na nossa saúde, tá? Como nos proteger e como proteger o colaborador do ruído, tipos de protetores auditivos, cuidados e recomendação quanto ao uso dos protetores auditivos. Vamos lá, então? Quando a gente fala de conservação auditiva, antes eu preciso falar para vocês o seguinte: o chat está disponível, tá? Para qualquer pergunta. Se quiser fazer alguma pergunta, pergunte via chat, tá? Que no final as perguntas serão respondidas. Qualquer tipo de que vocês queiram fazer de colocação também façam pelo chat. Eu só consigo visualizar esse chat no final da apresentação, tá? Então, no final da apresentação, nós teremos um tempo aí para essas colocações e esses questionamentos, ok? Então, a ideia da nossa conversa de hoje é a gente transcrever sobre a conservação auditiva. E eu coloquei aqui o passo a passo aí para vocês da sequência, né? De como pensar em conservação auditiva. Então, o primeiro passo é a identificação do risco. É válido saber, veremos aí para frente no decorrer da apresentação dos slides, que nós temos uma diferenciação entre o que é som, o que é barulho, o que é ruído. Ruído, é bom a gente saber que ele é um risco ocupacional, tá? Já que a nossa conversa é sobre conservação auditiva relacionada aí às questões ocupacionais à saúde do trabalhador, tá? Então, o ruído, ele é um risco ocupacional identificado dentro do risco físico, tá? Então, o primeiro passo é eu conseguir identificar esse risco. O segundo passo seria a compreensão dos efeitos que esse risco traz à saúde do ser humano e do colaborador em particular, tá? Identificado o risco e compreendido os efeitos que causa a saúde do colaborador, então, eu preciso fazer uma seleção adequada de um meio de conservação, de um meio de preservação dessa audição, tá? Seja por medidas administrativas, por equipamentos de proteção coletiva ou, tá? Pela seleção correta do protetor adequado, tá? Depois dessa seleção, é muito importante que a gente fale do uso correto desse protetor de audição, porque o que a gente mais vê no nosso dia a dia é que o protetor é fornecido ao colaborador, mas, ao mesmo tempo, esse protetor é usado de forma incorreta e também existe muita falha na fiscalização do uso. Ok? Então, esses são os 4 passos fundamentais aí para conservação auditiva. Identificação do risco, compreensão dos efeitos desse risco à nossa saúde, seleção adequada do protetor e o uso correto do mesmo, tá? E esses passos, então, vão assegurar a eficácia da proteção auditiva. Então, olha só. Então, eu trago aí para nós, então,
o conceito de conservação e preservação auditiva. Quando a gente fala de proteção auditiva, o objetivo é que no final, o trabalhador ou a pessoa em geral, tá? Que ela tenha uma proteção auditiva eficaz. E para isso acontecer, precisamos cumprir os 4 passos falados anteriormente, tá? Então, a conservação é a atenuação do barulho por meio do uso de equipamentos, tá? Então, o que é atenuar? Atenuar é diminuir. Então, a todo tempo, eu preciso diminuir a exposição da pessoa ao ruído, tá? Ruído, eu digo, sons elevados, desconfortáveis para a audição humana, ok? Então, olha lá. O som, ele é definido aí para nós como pressão atmosférica. Então, a variação de pressão atmosférica que vai originar uma vibração ou um conjunto de vibrações, tá? Que é audível pelo homem. E o som, ele tem uma sensação agradável, ele não te irrita. Quem não gosta de ouvir uma boa música? Mas até a boa música, em limites sonoros elevados, tá? Causa um certo desconforto. Então, o som é aquilo que é agradável, sensação agradável, que não te causa desconforto. Então, esse som aí, geralmente, ele é graduado em hertz, tá? E eu tenho infrassom e ultrassom. O infrassom é a medida mínima da frequência do som, tá? Que é 16 hertz. E o ultrassom é a medida máxima audível pelo aparelho auditivo humano, que vai ficar dentro da casa dos 20 hertz. Tá? Então, é um som 20 Hz, já é um som extremamente desconfortável, mas ainda audível. Abaixo de 16, o meu ouvido não captura esse som, tá? O ouvido humano não captura esse som aí. Então, como funciona aí o nosso sistema auditivo? O nosso sistema auditivo, ele é composto da orelha, do ouvido médio e do ouvido interno, tá? E esse som pode acarretar esse som em altos limites, pode acarretar graves problemas à audição humana a nível de ouvido médio e a nível de ouvido externo, tá bom? Então, olha lá. Ruído versus barulho. Então, já falei aqui que o ruído é um som desconfortável. E quando esse som se torna desconfortável, nós podemos, tá, considerá-lo como um barulho, aquele som que incomoda, que te deixa irritado, tá? E o ruído, ele já é considerado um som prejudicial à saúde humana e que causa aí grande irritabilidade, ok? E nós dividimos, então, o ruído de 3 maneiras, tá? Nós temos o ruído contínuo, o ruído intermitente e o ruído de impacto. Isso para saúde ocupacional, mas para a saúde em geral também, ok? Então, nós temos aí 3 formas de ruído: ruído contínuo, ruído intermitente e ruído de impacto. O ruído contínuo é aquele que não sofre variação, ele é contínuo, tá? Se existir alguma variação, é uma variação muito pequena, tá? Então, o nível de proteção de variação sonora aí vai variar entre 3 e 5 decibéis em períodos de 15 minutos. Então, basicamente, não sofre variação, nem de diminuição e nem de aumento de som. Esse é o ruído contínuo. Então, falando na área ocupacional, o colaborador que está exposto a ruído contínuo, ele está exposto a um nível de pressão sonora
tá? No limiar igual durante basicamente todo o período de trabalho, tá? Todas as horas trabalhadas, ele se encontra exposto naquele mesmo ruído, tá? O ruído intermitente é um ruído já que sofre uma variação, apesar que essa variação pode ser pequena, tá? A variação vai ser constante dentro do período de trabalho e o ruído intermitente vai possuir uma variação aí maior ou igual a 3 decibéis, tá? Ou então maior que 5, em períodos curtos, tá? Esse é o ruído intermitente. Eu estou no ambiente de trabalho, tá? Estou num ruído. De repente, esse ruído ou abaixa ou se eleva. Daí nós temos o conceito de ruído intermitente. E nós temos ainda o ruído de impacto, que é considerado, tá, pelas normas de higiene ocupacional, o ruído mais prejudicial ao humano. Então, o ruído de impacto é aquele ruído onde a energia acústica ela apresenta pico, tá? É uma variação inferior a 1 segundo, onde terá um intervalo superior a 1 segundo. Então, é um ruído que em 1 segundo ele faz uma explosão e que para haver outra explosão eu preciso de mais de 1 segundo. Tá? Por que o ruído de impacto é um ruído extremamente prejudicial à audição humana? Eu falei agora há pouco que ruído é pressão que gera vibração, ok? Então, vamos pensar. O nosso sistema auditivo é composto por uma membrana chamada membrana timpânica, tá? E como que eu ouço o som? Pela vibração da minha membrana timpânica. Então, o ruído de impacto, ele é muito alto o barulho, o som muito alto, que é considerado ruído, vai vibrar a minha membrana timpânica e vai parar. E, de repente, vai vibrar a minha membrana timpânica e vai parar. E esse excesso de vibração dessa membrana pode causar a falta de elasticidade da membrana, tá? Então, o ruído de impacto, ele é altamente prejudicial à audição humana. Não que o ruído contínuo e o ruído intermitente não seja. Também são prejudiciais à audição humana, tá? Mas o ruído de impacto, ele é muito mais prejudicial, ok? Então, veja só, quando a gente fala de ruído contínuo, intermitente ou o ruído de impacto, nós temos que lembrar de algumas situações. A gente precisa entender, tá? Que qualquer risco é subdividido pela higiene ocupacional em 3 níveis, que é o nível de conforto, o primeiro, o nível de ação, o segundo, e o limite de tolerância, tá? Então, quando a gente fala em higiene ocupacional, a gente precisa lembrar aí das subclasses que a higiene ocupacional dá em relação a nível de conforto, nível de ação e limite de tolerância. Então, o nível de conforto são níveis de ruído compatível com conforto acústico. Aquele som gostoso, aquele som agradável, tá? Aquele som que não te irrita, que não te perturba, que você pode ouvir durante várias horas, que você está confortável com o som, tá? Então, eu tenho aí a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que desenvolveu uma norma brasileira aí, que é a norma 10.152, tá? Então, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que desenvolveu a NBR, norma brasileira 10.152, tá? Que vai falar para nós sobre limite de conforto, que é o limite aceitável de barulho. E esse limite,
ele é diferente para cada área, tá? Para cada área aí das situações que a gente se encontra. Então, o ruído para uma área hospitalar é um, o ruído para uma sala de aula é outro, o ruído para uma discoteca é outro, e é a Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece aí os níveis de conforto para o ruído. Nós temos, pela NBR 10.152, que o nível de conforto, tá, em comum é de 65 decibéis, tá? Agora a gente vai falar aí do que seriam os decibéis aí, que é a medida de medida, tá, do som. O som é medido em decibéis. Então, a ABNT me diz que o nível de conforto em comum para todas as áreas é de 65 decibéis. Se vocês quiserem anotar isso daí, fiquem à vontade. Já o nível de ação, tá? É um valor acima do qual eu preciso começar a me preocupar com a exposição dessa pessoa a esse som, tá? Já é um nível mais elevado desse som. E a partir do nível de ação, eu posso começar a ter prejuízos na audição da pessoa, do trabalhador. Então, esse limite, esse nível de ação, ele não pode ser ultrapassado. A partir do momento que eu ultrapasso o nível de ação, tá? Eu começo a ter um prejuízo real na audição humana. E isso se torna muito preocupante. Com isso aí, a gente começa a falar, então, de uma outra subdivisão, que é o limite de tolerância. O limite de tolerância, ele é um valor, é uma intensidade ao qual o som já é extremamente nocivo à saúde da pessoa e principalmente nocivo à saúde do trabalhador, tá? O limite de tolerância é conhecido também como limite de exposição ocupacional, que é o que o pessoal aí da área da higiene do trabalho chama de LEO, tá? Então, eu tenho ou LT, limite de tolerância, ou LEO, limite de exposição ocupacional. No caso nosso, do momento, limite de exposição ocupacional para o ruído, tá? O limite de tolerância, gente, ele é dado para nós aí através da NR15, tá? Que vai falar para a gente de agentes insalubres. E essa NR15, ela diz para nós que o limite de tolerância para 8 horas de trabalho, que é a nossa jornada diária de trabalho comum, tá? 8 horas diárias para 44 horas semanais e 220 horas mensais. O nosso limite de tolerância para o ruído é de 85 decibéis, ok? Mais para frente a gente vai ver essa tabela aí nos nossos slides, tá? Então, nível de ação 65 decibéis, limite de nível de conforto 65 decibéis, desculpa, tá? Nível de ação 80 decibéis e limite de tolerância 85 decibéis aí, estabelecido pelas normas de higiene ocupacional, pela CGIH, que é uma norma internacional, pela NR15, tá? Cuida aí desse processo, do tanto que a gente consegue ouvir de forma confortável. Então, eu tenho aí muitos fatores que são responsáveis por transformar um som agradável em um ruído irritante e desagradável, tá? Então, o que eu preciso pensar? Que quando eu for analisar o meu nível de conforto, o meu nível de ação e o meu limite de tolerância, eu tenho que lembrar que eu também preciso me preocupar com as seguintes situações. Duração da exposição. O que seria a duração da exposição? O tempo
em que esse colaborador está exposto, tá, a esse som. Então, quanto menor o tempo de exposição, menor a probabilidade de desenvolvimento de problemas auditivos. Quanto maior o tempo que eu esteja, ou que o colaborador esteja exposto a esse som, maior se torna a probabilidade dele ter um problema auditivo, tá? Então, o primeiro passo que eu preciso observar na área ocupacional, na minha área de trabalho aí, a duração da exposição. Quanto tempo esse colaborador fica exposto a esse som desconfortável que chamamos de ruído. Uma outra situação é a distância da fonte geradora, tá? Quanto mais próximo o colaborador estiver do ruído, maior a probabilidade que ele tenha aí de sofrer traumas acústicos, tá? Como o rompimento da membrana timpânica, por exemplo. E quanto mais afastado esse colaborador estiver dessa fonte geradora de ruído, menor é a probabilidade que ele tenha aí de sofrer qualquer tipo de trauma, tá? Então, a distância da fonte, ela conta. Eu não sei se a maioria de vocês é da área da segurança do trabalho, mas é muito válido aqui para a gente lembrar que existem empresas, tá? Que têm como área de edificação galpões sem divisões de alvenaria, tá? Então, eu tenho aí grandes organizações que dentro de um galpão coloca muitas máquinas com várias atividades de colaboradores. E que esse ruído gerado por apenas uma máquina dentro desse galpão, tá? Vai gerar um desconforto em muitos trabalhadores. Mesmo que o trabalhador, que um ou dois trabalhadores, que a área da atividade dele não seja o trabalho direto à máquina, tá? Então, eu vou ter uma exposição ocupacional que não está relacionada diretamente com a atividade de trabalho, e sim com o ambiente de trabalho, tá? Então, vou ter um problema? Terei um problema, tá? Por quê? Porque quanto mais perto o colaborador está da máquina, maior a possibilidade de um trauma acústico. Se ele estiver longe, é anulada essa possibilidade? Não. A possibilidade dele ter um trauma acústico não é anulada, tá? Mas é mais difícil, porque o som, ele se propaga no ar, tá? Mas da mesma forma que ele se propaga, ele se dilui. O trabalhador que tem uma atividade diretamente com a fonte ruidosa, que está muito próximo da fonte ruidosa, receberá esse ruído, tá? Em uma altitude. O trabalhador que está dentro do ambiente onde existe uma fonte ruidosa, porém está distante da fonte, ele também está suscetível ao ruído, mas a um ruído mais baixo, um ruído menor, tá? Também eu preciso aí preocupar com os tipos de ruído, que são aqueles que nós já falamos aí, o contínuo, o intermitente e o ruído de impacto. Então, eu preciso conhecer o tipo de ruído, tá? Fazendo a análise. Que ruído que é esse? Esse colaborador está exposto a um ruído contínuo, o ruído é o mesmo, basicamente, o tempo todo? É intermitente? Tem uma variação no decorrer da jornada de trabalho? Ou é um ruído de impacto, tá? Então, eu preciso aí estabelecer o tipo de ruído. Outra questão muito importante, tá? Outro fator muito importante que eu preciso observar é frequência e intensidade. Então, a frequência é o número de vezes da oscilação de pressão, o número de vezes que essa oscilação se repete em uma unidade de tempo, tá? Então, em 1 minuto, quantas vezes oscila, tá? Essa pressão sonora. Em 10 minutos, quanto que oscila essa pressão sonora? Então, isso é normalmente medido por hertz, tá?
Então, a pressão sonora é medida por Hertz. Existe uma variação? Lembra lá que ela vai de 16 a 20 mil Hertz? Qual que é a variação existente? E isso é o que nós chamamos de frequência, tá? A intensidade é o que nós podemos entender por volume. Então, quem estiver anotando, anote essa diferença. Frequência, tá? A frequência do som varia de 16 a 20 mil Hertz, audível pelo ser humano. Abaixo de frequência 16 não é audível pelo sistema auditivo humano, e acima de 20 mil não é audível pelo sistema auditivo humano. A intensidade é o que nós chamamos aí de volume, altura do som, tá? Intensidade é a altura do som. E a intensidade é medida, tá? Por uma unidade que nós chamamos de decibel, tá? E é sempre caracterizado por um som ou forte ou fraco a intensidade, ou baixo ou alto, muito baixo ou muito alto, ok? E uma situação muito importante de ser observada também é a susceptibilidade individual, é a susceptibilidade de cada um, tá? Por quê? Porque cada indivíduo aí vai possuir uma susceptibilidade diferente, tá? Cada um tem uma sensibilidade ao som. Não é igual de uma pessoa para outra pessoa ou de um trabalhador para outro trabalhador. Então, a sensibilidade, ela interfere muito na questão do colaborador ficar cansado de ouvir o ruído, ficar nervoso, tá? Então, cada ser humano vai ter uma sensibilidade diferente. E isso significa que cada pessoa percebe o som de uma forma. Então, essa sensibilidade ela vai variar aí. Com decorrência da idade, os mais jovens, eles têm uma possibilidade, uma sensibilidade menor ao som. Eles escutam som alto por várias horas ao dia e não se cansam. Eles até gostam, né? Então, as pessoas mais idosas já têm uma sensibilidade maior, tá? A sensibilidade aí vai depender também, estar relacionada com o sexo, com a etnia e com exposição anterior a ruído, a som alto, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Então, olha lá. Então, coloquei aí de novo para nós a linha aí da faixa audível, ok? Que está entre 16 e 20 mil, que eu acabei de falar. Então, isso é muito importante. E a questão aí da intensidade do ruído, principalmente na área ocupacional, também é extremamente importante. Então, veja bem. Então, eu tenho aí como legislação, eu tenho uma legislação específica que eu falei dela agora há pouco, tá? Que trata da saúde dos colaboradores. Então, quando eu falo de saúde do trabalhador, eu tenho que lembrar que eu tenho legislações específicas para isso. Que eu tenho, então, a consolidação das leis do trabalho e que eu tenho uma legislação, que eu vou chamar ela nesse momento de legislação suporte, que é a NR e a mais conhecida como norma regulamentadora para vocês, tá? Então, a NR ela é uma norma de apoio que vai trazer aí questões específicas, tá? Da proteção do colaborador no ambiente de trabalho. E o ruído,
ele está presente numa norma que é a NR15, tá? Que vai falar aí para mim da questão das insalubridades dos agentes insalubres. No anexo 1 da NR15, eu tenho uma tabela que vai me dar os limites de tolerância para ruído durante a jornada de trabalho. Então, quando eu falo que o limite de tolerância do ruído para 8 horas de trabalho é 85 decibéis, tá? É porque isso está especificado em uma legislação. Suemara, posso deixar um colaborador trabalhando em um ambiente que esteja acima de 85 decibéis? Posso, tá? Porém, esse trabalhador tem que estar protegido, tá? Esse trabalhador precisa estar protegido. Ele precisa de proteção efetiva. Para quê? Para que esse ruído do ambiente, que é maior que 85 decibéis, não atinja o sistema auditivo do colaborador em 85 decibéis, tá? Então, veja bem. E essa NR15, dentro dessa tabela, essa tabela está no anexo 1 da NR, tá? O anexo 1, ela vai me dar os parâmetros aí de limite de tolerância para ruído contínuo e intermitente. Abaixo do anexo 1, eu tenho o anexo 2, que me traz uma outra tabela dos limites de tolerância para ruído de impacto. Então, veja bem. Olha, dá uma olhada na tela e veja o seguinte. Para 85 decibéis, eu posso ter 8 horas de trabalho, que é aquilo que nós já comentamos, tá? Que é o comum da jornada de trabalho do brasileiro aí, 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 mensais, tá? Salvo algumas atividades especiais, que nós temos outros tipos de jornada ou de escalas de trabalho, tá bom? Então, nas minhas 8 horas, eu posso ficar dentro do ambiente onde exista um ruído de 85 decibéis. Se o ruído chegar a 86 decibéis, eu já não posso mais trabalhar 8 horas, eu só posso trabalhar 7. E aí, essa legislação vai graduando em decibéis as horas que eu posso trabalhar. Então, quanto maior o ruído, menor o tempo que eu posso estar exposto, tá? Por quê? Porque é comprovado cientificamente que uma exposição ao ruído vai me causar problemas auditivos e pode me causar outros problemas de saúde. Então, sempre que existir alguma dúvida, tá? Sobre a medida do ruído que você pode estar exposto, você deve recorrer aí, tá? A NR15 no seu anexo 1, nas suas tabelas aí de limite de tolerância. Lembrando que, tá? Limite de tolerância para norma regulamentadora 15 é 85 decibéis. O nível de ação, lembra que nós falamos agora há pouco de nível de ação, que é um volume aonde eu preciso começar a me preocupar e aonde eu preciso já cuidar dessa audição. O nível de ação dado pela NR15 é de 80 decibéis, tá? 80 decibéis. Então, se eu estou exposto a 80 decibéis, eu preciso começar a me preocupar. Se chegar a 85, eu já estou no limite de tolerância. Acima do limite, é proibido que eu trabalhe sem proteção. Ok? O nível de conforto, é muito complicado falar de nível de conforto para as empresas, porque geralmente em empresa a gente trabalha nível de conforto, pessoal, para escritório, tá?
para a área que se necessita de alta concentração. Então, o nível de conforto pela NBR, 10.152,65 decibéis. Nível de ação e limite de tolerância é dado aí, então, pela NR15, norma regulamentadora 15. Nível de ação 80 decibéis e limite de tolerância 85 decibéis. Eu quero fazer com vocês uma ressalva a respeito da portaria 6.735, 2020, e da portaria 6.730, também de 2020. Suemara, o que é isso? Desde o ano passado, desde 2019, nós estamos passando por algumas alterações na legislação que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador. Então, a norma regulamentadora, ela vem passando por algumas revisões e sofrendo algumas alterações, tá? Então, a portaria 6.735 é a portaria que estabeleceu, né, a alteração da NR9. A NR9, ela fala aí para nós dos riscos ocupacionais. Lá no início, eu falei para vocês que o ruído é considerado um risco físico, tá? Então, a norma regulamentadora 9 trata dos riscos ocupacionais e trata também do risco ruído, tá? E a alteração que a CNR sofreu agora em 2020, ela vai começar a ter vigência em fevereiro de 2021. Então, nós estamos aí, basicamente, que há 8 meses, tá? De entrar em execução uma alteração da legislação. E o que existe de alteração, tá? A NR9, que vai entrar em vigor em fevereiro de 2021, hoje ela ainda é chamada de portaria 6.735, tá? Portaria 6.735 é a nova NR9. Lá, ela fala para mim que o limite de ação, que é o nível de ação, deve ser metade do limite de tolerância. Isso é uma alteração muito grande, pessoal, porque veja bem, hoje nós temos que nível de ação é 80 decibéis. Para a nova legislação que entra em vigor em fevereiro de 2021, o nível de ação será metade do limite de tolerância. Lembrando que, nessas revisões, a NR15 também passou por revisão, mas o limite de tolerância não sofreu alteração. O limite de tolerância continua 85 decibéis. Eu tive alteração apenas no nível de ação, ok? Nível de ação, a partir da nova legislação, passa a ser metade do limite de tolerância. Veja bem, pense você um nível de ação a 42 decibéis e meio. Está abaixo até do nível de conforto. Por que tudo isso, pessoal? Essas alterações, às vezes a gente pensa que ela veio para dar um nó na nossa cabeça, mas na realidade, muitas alterações que estão sendo feitas são para proteção efetiva do colaborador quanto à questão das doenças ocupacionais. E isso, quem é prevencionista tem que ver com muito bons olhos, tá? Porque, na realidade, no nosso dia a dia aí de visita a empresas, o que a gente mais vê é um ruído excessivo e um colaborador desprotegido, tá? Então, anotem esse detalhe, tá? Que existe uma alteração na norma regulamentadora, especialmente na norma regulamentadora 9, tá? Que antes era PPRA, agora é gestão de riscos ocupacionais, físicos, químicos e biológicos, e que o que alterou?
alterou o ponto que fala que o nível de ação deve ser considerado a metade do limite de tolerância, ok? Então, olha lá. Quais são os efeitos desse ruído, tá? O que esse ruído pode causar ao colaborador? Então, o ruído, ele é um fator de risco que está presente em muitos lugares. Pode estar presente no seu dia a dia da sua vida, tá? No seu cotidiano, no seu ambiente doméstico, e o ruído, na maioria dos processos de trabalho, na maioria das atividades, ele está presente, certo? E esse ruído aí, ele pode ter efeitos tremendos na saúde da pessoa, do colaborador. Por quê? Ficar muito tempo exposto ao ruído pode me causar aí uma surdez temporária, pode me causar uma redução da capacidade auditiva, pode me causar uma surdez permanente, tá? Isso seria mais grave, tá? Os efeitos mais graves. O ruído pode me causar nervosismo e irritabilidade. Quem nunca se pegou aí, tá? Nervoso sem saber por quê. E aí sai do ambiente onde tem um som alto, passa um pouquinho, você fica tranquilo, tá? Então, o ruído, ele causa nervosismo e irritabilidade. Ele pode causar aumento da pressão sanguínea, tá? Pode causar ainda contrações musculares, gastrite, úlcera, fadiga excessiva, tá? Alterações menstruais nas mulheres, um nível alto de estresse e, na sua forma mais grave, tá? Ele pode levar o colaborador à morte por infarto em decorrência do aumento aí da pressão sanguínea, levando esse colaborador a um processo hipertensivo, tá? Outra situação é que o ruído, gente, ele pode causar, e isso é muito bom quem é técnico de segurança, saber disso e falar isso quem não sabe. O ruído pode causar impotência sexual nos homens. Olha que coisa, né? Aí a maioria das pessoas fala assim, impotência sexual por quê? O que tem a ver? O ruído, o que ele causa no corpo humano, ele causa uma vasoconstrição, tá? Causando essa vasoconstrição, causa problema na circulação sanguínea, tá? E é um tipo de ruído, é um tipo de perda da frequência sexual, né? Vamos chamar assim. Essa impotência sexual, ela não resolve nem com remédio, tá? Por quê? O vaso dessa região íntima masculina, os vasos dessa região íntima masculina, eles são vasos estreitos, não são vasos calibrosos, tá? E essa constrição, ela não tem volta. Então, essa constrição venosa aí, essa constrição de vasos sanguíneos, ela não tem volta. Então, se não vai sangue, não funciona. Então, quando você fala isso para o colaborador, principalmente para o colaborador homem, eles ficam, assim, muito chocados. Eu costumo brincar com os colaboradores, tem algumas pessoas na sala que me conhecem e que já ouviram eu falar disso, tá? Eu costumo brincar que o homem, além de ficar impotente, ainda vira corno. Porque ele ama tanto a mulher que ele vai acabar aceitando a mulher com outro, de repente, porque ela não vai aguentar muito tempo um homem impotente. Então, a questão aí auditiva, tá? Pode gerar atrasos menstruais na mulher e ainda impotência sexual nos homens. Não é um fato isolado, tá? São fatos comuns, comprovados pela ciência médica, principalmente pela ciência médica ocupacional, tá? Além de tudo, essa exposição elevada ao ruído
pode gerar aí danos irreversíveis ao aparelho auditivo, tá? Então, se o ruído é ocupacional, ou seja, se ele está na área de trabalho, tá? Eu vou ter aí uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional. E isso é sério, perder a audição, tá? A exposição ao ruído excessivo pode gerar também uma perda auditiva temporária, tá? Vamos supor, o colaborador ele está exposto ao ruído, mas não ficou exposto tanto tempo, e ele perde a audição momentaneamente. Isso é possível? Tá? Desde que ele esteja exposto por pouco tempo, um limite de tempo pequeno. Se ele continuar ficando exposto, tá? Essa perda auditiva que era temporária, ela pode se tornar permanente. Eu posso ainda ter trauma acústico, tá? Ou também mudança temporária do limiar auditivo. Mudança temporária do limiar auditivo, o que significaria isso? Que o som baixo eu não escuto, tá? Para eu ouço, eu consigo ouvir, mas para eu ouvir, o som tem que ser mais alto, a pessoa tem que falar mais alto, tá? Agora, uma perda auditiva é perda auditiva mesmo. A pessoa vai deixar de escutar. Ok? Até aqui? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, pessoal. Pessoal, desculpa, às vezes o computador trava. Mas vamos retomar aqui. Então, olha só. Então, é muito importante a gente lembrar aí que o ruído é um fator de risco que pode gerar problemas de saúde aí. Sem dúvida alguma, a perda auditiva ou a diminuição da acuidade auditiva é uma consequência mais imediata causada pela exposição excessiva ao ruído, tá? E esse risco de lesão, ele é aumentado aí com o nível de pressão sonora e com a duração da exposição, como eu já falei desde lá do início, de quando nós começamos a falar do ruído. E depende também, lembrar aí que vai depender da sensibilidade, da susceptibilidade do colaborador para essa perda da audição aí, ok? Então, veja bem, fatores para a perda da audição. Então, eu posso ter aí o fator ruído ocupacional, que nós já falamos, que é o colaborador estar exposto no ambiente de trabalho ao ruído. Nós temos como fator o lazer, tá? Nós temos como fator a presbiacusia, tá? O envelhecimento do sistema auditivo. Nós temos causas patológicas aí, outros problemas de saúde, tá? Nós temos surdez hereditária, que passa-se aí de pai para filho. Nós temos drogas ototóxicas. Isso é muito sério, tá? Problemas auditivos relacionados ao consumo de medicamento, como exemplo aí, antibiótico, antidepressivo. Sayamara, pode acontecer? Pode, tá? E nós temos aí também a perda auditiva que pode ser gerada por agentes químicos ototóxicos, certo? E esses agentes químicos aí, por si só ou combinado ao ruído, pode causar danos à audição. Então, veja bem, eu tenho fatores importantes para a perda de audição.
fatores do dia a dia, que é o que nós chamamos de fatores comuns, e nós temos os fatores ocupacionais, tá? E a gente precisa separar um do outro, tá? Então, fatores comuns, lazer, envelhecimento, causas patológicas. Dentro de causas patológicas aí, você pode ter um monte de coisa, como doenças como rubéola, doenças como sarampo, tá? Você pode ter aí surdez que passa de pai para filho, nas causas comuns. Traumas na cabeça pode causar audição, tá? Drogas ototóxicas. Agora, ocupacional, eu tenho a indução do colaborador ao ruído ocupacional, ele trabalha numa área ruidosa, onde eu tenho altos volumes de som, tá? Ou então, esse colaborador trabalha com agente químico. Olha só, eu acabei de falar que agentes químicos, que drogas ototóxicas, que elas estão aí relacionadas a medicamentos. Pensa um colaborador que trabalha na manipulação de medicação e que não está exposto ao ruído, mas começa a ter perda auditiva. Tá? Esse seria um bom exemplo. Então, agentes químicos ototóxicos e ruído ocupacional são causas de diminuição de audição, tá? Ocupacional. Lembrando que se eu tenho uma perda auditiva por agentes químicos ototóxicos, ela não é perda auditiva induzida por ruído. Cuidado, tá? Isso é novidade para muitos, ok? Que eu tenho dentro da unidade organizacional, dentro da empresa. Eu posso ter a possibilidade, a existência de ruído que, sem proteção na máquina, sem medida administrativa ou sem, tá, proporcionar ao colaborador o equipamento de proteção individual, pode gerar nesse colaborador uma perda induzida por ruído ocupacional. Isso é PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Mas eu tenho um colaborador que trabalha com agente químico ototóxico, tá? Ele pode ter uma perda auditiva. Olha a situação. Então, quer dizer que eu posso ter perda auditiva ocupacional pelo risco físico, ruído, que é o mais comum, ok? Muito comum. Colaborador ter perda auditiva por estar exposto ao ruído, tá? E eu posso ter perda auditiva relacionada a risco químico, ok? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. O agente que causou a perda auditiva pode ser ou físico ou químico. O agente físico, risco, ruído, tá? Risco físico, ruído, ele pode e é comum de causar perda auditiva, o mais comum. Risco químico, agentes ototóxicos, pode causar uma perda auditiva, e aí não terá nada a ver com o ruído, tá? Mas da mesma forma, eu tenho que conservar a audição do colaborador e preservar esse colaborador quanto aos riscos ocupacionais, ok? E aí a gente passa a falar, então, da perda auditiva induzida por ruído aí, tá? E essa perda auditiva induzida pelo ruído
são sempre do tipo neurosensorial, geralmente bilateral e simétrica. O que eu quero dizer com isso? Que é comum que quando o colaborador está exposto ao ruído ocupacional, ele tenha perda auditiva nos 2 ouvidos, tá? Pode ter em um só? Pode. Mas o comum é a bilateralidade da perda auditiva, tá? E essa bilateralidade ainda é simétrica e gradual, ok? Às vezes a perda é igual nos 2 ouvidos. Só que tudo que a gente fala em relação à saúde tem exceção. O colaborador pode perder a audição de um ouvido só? Pode. Pode perder mais em um e menos no outro? Pode. Suemara, por qual motivo? Sensibilidade, susceptibilidade individual, tá? E trajetória do ruído. Como assim trajetória do ruído, tá? O ouvido que está mais próximo à fonte ruidosa, eu tenho uma perda maior. E o outro ouvido, eu tenho perda, porém um pouco menor. Então, a trajetória do ruído, tá? Como que esse ruído vai chegar no ouvido do colaborador, qual que é o trajeto que ele faz, tá? Também conta. E nesse percurso, nesse trajeto do ruído, da fonte ao ouvido do colaborador, existe diminuição em decibéis, ok? Então, olha só. Quanto ao ruído ocupacional, eu tenho muitos aspectos legais. Nós já falamos aí da NR15, tá? Fora a NR15, eu tenho a NR9, que eu já falei para vocês também. E eu tenho a NR7, Norma Regulamentadora 7, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Então, eu tenho que cumprir algumas regras com relação ao risco físico ruído, a questão do controle do som no ambiente ocupacional. Então, primeiro que eu tenho que cumprir é cumprir aí a questão do limite de tolerância, tá? Não expor o meu colaborador a um ruído superior a 85 decibéis. Não posso expor o meu colaborador a um ruído acima de 85 decibéis. Mas eu sei que eu trabalho, tá? Com máquinas ruidosas, com atividades que em seu processo de execução são ruidosas. Então, eu tenho que preservar a saúde do meu colaborador. Como que eu preservo a saúde do meu colaborador? Fazendo exames de rotina, tá? Então, eu preciso cumprir a NR7, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, no que diz respeito aos exames ocupacionais. E aí, eu tenho um exame ocupacional chamado de audiometria, tá? Que atividades ruidosas ou empresas, organizações que têm o ambiente de trabalho ruidoso, os meus colaboradores devem fazer a audiometria dentro dos exames ocupacionais, dentro do exame admissional, de forma obrigatória, tá? No exame periódico, ok? No retorno ao trabalho, exame de retorno ao trabalho, e no exame de mudança de função, caso, tá? A mudança de função seja para uma área onde o ruído será superior da área que ele trabalha atualmente. Vale lembrar isso. Eu faço exame de audiometria de mudança de função, caso, tá? O volume do ruído seja maior na área nova do que na área atual. Ok? E é obrigatório eu fazer a audiometria no demissional. Veja bem, na legislação atual, quando eu falo de NR7 atual, de 2020, dos dias de hoje, tá? Existe uma norma
lá dentro da NR que me diz o seguinte, que eu faço audiometria no admissional e audiometria 6 meses depois da audiometria do admissional. Então, eu faço uma como referência antes de eu começar a minha atividade na empresa, tá? E eu faço uma 6 meses depois do início da minha atividade. A NR7 também foi revisada, também passou por alterações, tá? Então, eu tenho a portaria 6.734 de 2020, que alterou a NR7, que entrará em vigor em fevereiro de 2021. Nessa alteração, eu não faço mais audiometria semestral. Eles tiraram na revisão a semestralidade da audiometria. Então, a audiometria passou a ser o exame de referência, a audiometria do admissional e a audiometria do periódico depois de 12 meses, tá? Então, eu faço audiometria no exame admissional, que nós chamamos de exame complementar de referência, e nós fazemos audiometria no periódico após 12 meses, tá? Então, a periodicidade da audiometria, a partir de 2021, será anual, ok? Ou, né, lembrando sempre, a critério do médico do trabalho, que pode fazer alteração aí nessa periodicidade desses exames. Então, o médico do trabalho analisando, tá? O programa de gerenciamento de risco aí, analisando outros programas e visualizando um ruído excessivo, ele pode pedir que essa audiometria seja feita no tempo que ele ache necessário. Aí pode ser 3 meses, 6, 9, 12, 18, ok? Então, a audiometria aí, anual ou a critério do médico do trabalho, tá? Nós ainda temos a norma de higiene ocupacional 1, que vai dar para nós aí parâmetros a respeito dessa questão do ruído, tá? Então, as normas de higiene ocupacional, essa norma de higiene ocupacional 1, ela é uma norma da Fundacentro. A Fundacentro é um órgão do governo que trabalha auxiliando as normas regulamentadoras e estabelecendo diretrizes de como que eu devo cumprir a norma regulamentadora, tá? Então, a NH1 é uma norma de avaliação da exposição do ruído ocupacional, tá? E ela deve ser cumprida aí. A NR15, por que eu tenho que olhar a NR15? Porque o ruído acima do limite de tolerância, tá? É um agente insalubre, prejudicial à saúde do colaborador. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nos ruídos acima de 85 decibéis. Por quê? Se eu estou em uma área onde eu tenho o risco e eu não consigo atenuar, ou seja, minimizar esse risco, de forma que o meu colaborador está exposto e está sendo altamente prejudicado, tá? É uma atividade insalubre, uma atividade prejudicial. Então, eu tenho que pagar insalubridade, tá? Que vai variar aí de 10% a 40%, ok? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de ruído, quando a gente fala de conservação auditiva, nós temos que lembrar sempre da norma regulamentadora 6, que vai falar para nós sobre equipamento de proteção individual. Não podemos não olhar a NR6. Então, quais são as normas, as legislações aí relacionadas à conservação auditiva, tá?
NR7, NR9, tá? NH1, NR15 e NR6. Eu queria ressaltar para vocês uma outra situação. A importância da portaria 6.730, tá? Que portaria que é essa? A portaria 6.730 é a portaria que estabelece a alteração da NR1 e que terá vigência também para 2021. Então, a partir de 2021, além de todas as normas, de todas as legislações faladas no slide anterior, nós teremos também que dar atenção à norma regulamentadora 1, o que ela diz aí a respeito de ruído, tá? Então, teremos, a partir do ano que vem, muitas normas para obedecer em relação a ruído. Como que eu sei, então, senhora Mara, você está falando tanto de ruído, de decibéis, de hertz, como que eu vou saber, como que eu vou medir esse ruído, tá? No nosso caso, nós vamos passar a chamar esse momento de dosar ruído e não de medir. Porque o nome correto técnico é dosar, é dose. Lembra lá dos decibéis? Os decibéis é tido em dose, tá? Então, eu tenho dois aparelhos de medição para ruído. Eu tenho o dosímetro de ruído e eu tenho o decibelímetro de ruído. O dosímetro de ruído, ele é um equipamento de medição, tá? Que você coloca individualmente no trabalhador, próximo do ouvido, próximo da área de audição desse colaborador. E deixa por um período de tempo no colaborador, medindo as doses de ruído que ele recebe. Ele é esse aparelho, acho que vocês conseguem ver eu passando o mouse, ele é esse aparelho do lado, para mim, do lado esquerdo. Talvez para vocês seja do lado direito aí, tá? Esse aparelho azul, que eu estou passando o mouse sobre ele agora, tá? É o dosímetro de ruído. Então, eu coloco no colaborador individualmente, tá? Na gola da camisa, na lapela da camisa, sendo o uniforme próximo à região audível, próximo ao ouvido do colaborador. E vou deixar esse dosímetro por algumas horas, tá? Medindo as doses de ruído que ele recebe. No final dessas horas, eu recolho o aparelho e esse aparelho tem um chipzinho, parece com um chip de telefone ou com esses SD, cartão SD, tá? Você coloca no computador e você vai receber todas as doses que esse equipamento aí captou, ok? Então, ele é um aparelho que ele vai dar uma precisão maior na sua medição. Porém, o dosímetro é um aparelho caro, tá? De calibração cara, e eu vejo muito nos meus 12 anos aí de segurança do trabalho que o dosímetro é usado para fazer laudo técnico de condições ambientais de trabalho, tá? Quando eu já fiz a medição pelo decibelímetro, quando essa medição dá muito alterada. Então, esse aqui é o dosímetro, e esse de cá, esse pretinho, é o decibelímetro. Também é um aparelho que mede doses de ruído, porém, ele é um aparelho que mede uma dose geral, uma dose na área, tá? Você pode usar para medir no colaborador? Sim, pode. Mas você vai fazer duas medições. É mais rápido, tá? Porque você vai ter que segurar esse aparelho na mão para você fazer essa medição. E você não vai ficar o tempo todo do lado do colaborador, certo? Então, ele é um aparelho de medição geral. Usava-se e usa muito esse aparelho para medir o ruído no ambiente, para se fazer a tabela de ruído do PPRA, tá? É eficaz quando calibrado, é um aparelho confiável, ok? Só que você vai ter uma dose, você não vai ter várias doses. Não vai dar para você fazer os cálculos da NR15 para saber insalubridade, ok? Então, eu posso medir por dosímetro de ruído
ou pelo decibelímetro, tá certo? Então, o dosímetro eu uso numa medição mais específica, para eu saber se o ruído ocupacional gera insalubridade ou não, e o decibelímetro eu meço para saber, por exemplo, qual tipo de protetor auricular que eu tenho que usar, quantos decibéis eu tenho que atenuar para proteger a audição do colaborador. O decibelímetro é um aparelho barato, você encontra o decibelímetro aí a partir de R$200. É um aparelho que também deve ser calibrado anualmente. Sem ser calibrado, as medições não têm o mínimo valor, ok? Para eu medir, gente, com o decibelímetro, eu tenho que ficar muito atento a um detalhe. Esse decibelímetro que eu falei aqui, ó, ele tem formas de medição, tá? Ele mede em slow e em fast, A ou C, tá? A medição em slow, você vai medir ruído contínuo ou intermitente. E a medição em fast ou a medição em C, você vai medir ruído de impacto, tá? Tem aí NPS como nível de proteção sonora, ok? Nível de proteção sonora, NPS, nível de proteção sonora. Certinho até aqui? Então, no decibelímetro, sempre se atentar, qualquer técnico de segurança pode medir, fácil de medir, ou melhor, né? Qualquer pessoa da área da segurança do trabalho que tem um aparelho em mãos, é fácil de medir. É só olhar no próprio aparelho se ele está em A ou em C. Se você for aferir aí o ruído contínuo ou intermitente, você coloca ele na frequência slow, frequência A, e ele liga e ele vai te dar a dose, tá? E se for um ruído de impacto, que já falamos lá atrás, que é o ruído de impacto, você coloca na frequência C ou na frequência fast e faz a medição, tá? Você pode medir no colaborador e você pode medir na área como um todo. E é bom que faça a medição das duas formas. Chegue próximo ao colaborador, chegue próximo ao ouvido do colaborador, meça a dose do ruído próximo ao ouvido dele e depois faça uma medição numa área como um todo. Você vai ver que dá uma diferençazinha, tá? Dependendo aí da trajetória que esse ruído esteja fazendo. Então, olha só. Então, se a gente fala tanto de ruído, que o ruído é tão prejudicial, nós precisamos falar efetivamente de proteger esse colaborador, tá? Porque no trabalho aí, esse ruído a longo prazo, ou até mesmo a médio prazo, né? Vamos falar de médio prazo, não vamos falar de longo prazo, não. O ruído começa a gerar problemas de comunicação. Tenta falar com 30 pessoas falando ao mesmo tempo, ver se alguém te entende. Não, né? Então, um ruído dentro de um ambiente é a mesma coisa, tá? Vai gerar aí problemas de atenção, falta de concentração. Quem se concentra com um barulho muito alto ou um barulho perturbador? Ninguém, tá? Nós já falamos de desconforto, cansaço, nervosismo, baixo rendimento e pode gerar acidentes por falta de atenção. Eu fico tão perturbada com o ruído que eu perco a atenção na atividade que eu estou fazendo e gera acidente. E isso é muito sério, né? E no organismo aí, que nós já falamos também do nervosismo, da insônia, zumbidos no ouvido, estreitamento dos vasos sanguíneos, lembra lá da impotência sexual, tá? Apreensão, contração dos músculos, e isso tudo deve ser prevenido. E como que eu vou prevenir? Com métodos de controle. Quais são os métodos de controle que a gente usa atualmente, tá? Então, eu preciso, de antemão, medir os níveis de pressão sonora. Não tem como aí, tá? Eu prevenir um ruído que não existe. Então, eu tenho que medir
Então, eu tenho que fazer a medição da pressão sonora. Fiz a medição da pressão sonora, eu preciso, então, treinar e conscientizar os meus colaboradores. Talvez essa seja uma das partes mais complicadas, tá? Por quê? Porque o colaborador acha que aquele volume, que aquele som não faz mal para ele. E é difícil você conscientizar o colaborador. Então, o treinamento e a conscientização é muito importante, tá? Eu preciso tomar, vou falar uma coisa que não está lá embaixo, tá? Eu vou subir ela. Se eu tenho uma área ruidosa, eu preciso tomar medidas administrativas cabíveis para atenuar esse ruído, para minimizar esse ruído. Existe uma forma de eu adequar esse trabalho, de eu trocar a máquina, tá? Se não existe, eu preciso, então, de proteção coletiva de colaborador. Tem como eu trocar a correia, de eu enclausurar a máquina? Equipamentos que são situações que protegem todo mundo, tá? Outra situação, se não tem como eu enclausurar a máquina, tem como eu enclausurar o colaborador? Seria também uma situação aí de controle, tá? Por quê? Eu tiro o colaborador da fonte. É muito difícil? É extremamente difícil. E se eu não consigo nem medidas administrativas e nem medidas de proteção coletiva, então eu preciso, obviamente, de proteção individual. Quando a gente fala de proteção individual, então a gente fala de EPI, equipamento de proteção individual. E além de tudo isso, gente, eu preciso ter um programa sério de conservação auditiva. Esse programa está na legislação, ele é o PCA, Programa de Conservação Auditiva. A Fundacentro tem uma brochura que fala a respeito de programa de conservação auditiva. Eu vou conversar com a coordenação para eles passarem para você via e-mail PDF, tá? Desse programa de conservação auditiva aí da Fundacentro. Ele vai dar um passo a passo de como preservar a audição do colaborador, tá? Se eu não consigo ainda controlar esse ruído na minha área ocupacional, eu preciso fazer as audiometrias dos meus colaboradores. E a audiometria, a medição do ruído e a execução do exame nos colaboradores faz parte do programa de conservação auditiva, ok? Então, não tem como eu não dosar o ruído, eu não medir o ruído, e não tem como eu não submeter os meus colaboradores ao exame ocupacional complementar de audiometria, tá? Não faça isso. Vocês que estão ou vão para a área de trabalho, se preocupem principalmente com o exame referencial, tá? Exame complementar referencial de audiometria, que é feito no admissional. Por quê? Porque muitas vezes o colaborador já entrou no trabalho com algum tipo de perda auditiva, tá? Nesse momento que a gente está agora de pandemia, que existe uma medida provisória que garante que os exames admissionais podem ser feitos posteriormente ao fim da pandemia, é preocupante, tá? Muito preocupante. Tem muita empresa deixando para fazer admissional e exame referencial depois. Se eu faço isso, eu tenho que arcar com as consequências da minha atitude, tá? Então, é muito perigoso. Ah, Suemara, mas você também falou que o colaborador só vai perder a audição se ele ficar um período longo exposto a esse ruído. Ele trabalhou comigo só 2 meses. Só que eu falei também que vai depender da intensidade do ruído e do tempo que o colaborador está exposto diretamente ao ruído. Então, é válido lembrar ainda também que
A norma regulamentadora, NR, a legislação, proíbe que o colaborador fique exposto, tá, a uma dose de ruído superior a 115 decibéis. 120, acima de 120 decibéis, o ouvido humano não capta mais, não escuta. Você não ouve, mas mesmo assim você está exposto, tá? 120 decibéis chega na faixa lá da frequência dos 20.000 Hz. Na tabela da NR15, você pode ficar alguns minutos exposto a essa dose de ruído. Então, vamos supor, você tem na sua área ocupacional um ruído muito elevado e o colaborador exposto sem proteção, ou protegido de forma incorreta, que isso conta muito, tá? O que acontece com isso? O colaborador pode ter uma perda auditiva rápida? Pode, dependendo da susceptibilidade dele. Então, cuidado com esse momento de pandemia, muito cuidado. As clínicas, ao mesmo passo que eu tenho uma medida provisória que me garante que eu posso fazer o admissional após o término da pandemia, eu tenho uma outra medida provisória que torna as clínicas médicas essenciais. Então, todas as clínicas de medicina ocupacional estão abertas e estão funcionando no país inteiro, ok? Então, olha só. Então, eu já falei aí do controle do ruído na fonte de origem, né? Lá onde ele é produzido. Já falei do controle de ruído na sua transmissão, que é uma forma de eu controlar, e o controle do ruído no indivíduo, então, com o uso de EPI, tá? O que é importante demais de eu observar no EPI, gente? Eu preciso observar o nível de atenuação do ruído. Então, bora lá? Equipamento de proteção individual para ruído são os protetores auriculares ou protetor auditivo, tá? Não sei como você conhece. Todo protetor auditivo, para ser EPI, tem que ter CA, Certificado de Aprovação. Então, todo protetor auditivo tem CA. E detalhe, todo protetor auditivo vem na sua caixinha, na sua capa, no seu saquinho, escrito assim, ó, NRR. NRR é nível de redução de ruído, que é o que nós chamamos de nível de atenuação, tá? Então, o nível de atenuação do ruído é o propósito da existência do protetor auricular. E eu tenho aí uma tabela dos fatores mais importantes de ser analisado, é o tanto que esse protetor atenua, porque é através do nível de redução de ruído que eu vou escolher o protetor correto para a minha área de trabalho. Então, olha lá, essa é a tabela de atenuação, eu coloquei para vocês. No PCA da Fundacentro tem essa tabela bem detalhada, tá? E eu vou passar isso para vocês. Então, veja bem. É uma conta muito simples de se fazer. Então, vamos lembrar? Eu não posso estar exposto a ruído superior a limite de tolerância. Limite de tolerância é 85 decibéis. Então, veja bem. Eu estou numa área que eu tenho aí 100 decibéis. Eu posso trabalhar exposto a 100 decibéis sem proteção? Jamais, não posso, tá? Então, eu tenho que dar ao colaborador a proteção correta. Como que eu vou fazer? Já tentei minimizar esse ruído na fonte, já tentei minimizar esse ruído na trajetória, já tentei enclausurar a máquina, nada deu certo. Então, eu vou fornecer para ele o equipamento de proteção individual. Esse equipamento de proteção individual tem que ter um nível de redução de ruído de 15 decibéis, pelo menos.
tá? Ele tem que atenuar 15 decibéis, pelo menos. O bom seria se ele atenuasse 20. Por que, Suemara? Para que eu fique com o colaborador protegido a nível de ação, que atualmente é 80 decibéis, tá? Então, quando eu vou comprar um protetor auricular para fornecer ao meu colaborador, obrigatoriamente eu tenho que saber qual o nível de ruído que ele está exposto. Não adianta eu comprar qualquer protetor auricular. Cuidado. Você pode achar que está fazendo a proteção e não está. Então, o primeiro passo da proteção auditiva, tá? Medir o ruído a que o colaborador está exposto. Eu meço esse ruído ou individualmente por colaborador ou na área de trabalho. Em posse do valor extraído por essa medição, eu vou então selecionar o protetor auditivo correto. Qual que é o protetor auditivo correto? Aquele que atenua o meu ruído a nível de tolerância, ou preferencialmente nível de ação. Vou repetir. Às vezes eu tenho pessoas que me perguntam o que é atenuar. Atenuar é diminuir, tá? Diminuir. Então, para eu comprar o protetor correto, eu preciso saber a qual nível de ruído o colaborador está exposto e comprar o protetor auricular, protetor auditivo, que vai minimizar esse ruído a limite de tolerância e, preferencialmente, se possível, a nível de ação, tá? É assim que eu escolho o protetor auricular. Eu tenho hoje, basicamente, 3 tipos de protetor auricular existente no mercado, tá? Eu tenho o protetor auricular de silicone de inserção, que é esse daqui. Eu tenho o protetor tipo concha, que é esse daqui. E eu tenho o protetor de espuma moldável descartável, que é este daqui. Qualquer um dos 3 me serve, desde que o nível de redução do ruído seja eficaz para a minha área de trabalho, onde eu quero preservar a audição do colaborador, tá? Então, posso usar qualquer um dos 3? Pode. O que vai interessar no protetor auricular é o nível de redução de ruído. Veja bem, esse protetor aqui, ó, protetor auricular de inserção de silicone, você encontra ele no mercado com faixa de atenuação de até 18 decibéis. Então, você vai ver de 8, de 10, de 12, de 16, de 18. No caso, NRR, nível de redução de ruído, tá? Você vai encontrar de 8 decibéis, de 10 decibéis, de 12, de 13, de 15, de 16 até de 18 eu já vi, ok? Protetor auricular tipo concha. Olha o cuidado que você tem que tomar. É o de pensar que esse de concha é mais eficaz que esse de inserção. Cuidado, porque o protetor auricular tipo concha, você encontra ele de atenuação baixa, que atenua só 15 decibéis. E aí você comprou errado. Mas você já encontra ele no mercado com nível de redução de ruído a partir de 15 até 50, tá? Fora do Brasil, se for um protetor auricular importado, você vai encontrar aí níveis de redução de ruído um pouco maior, tá? Esse daqui é descartável, o nível de redução de ruído dele é baixo e ele é um protetor complicado, tá? Porque o colaborador tem que colocar dentro do canal auditivo e moldar. E aí, dependendo do movimento, esse protetor sai, tá? E aí ele tem que ser recolocado. Então, existem aí
alguns cuidados quanto à protetor auricular. Qual protetor auricular que eu dou para o meu colaborador? Primeiro, aquele eficaz em nível de redução de ruído que ele precisa. E segundo, aquele que é confortável para o uso. Lembre-se sempre que o equipamento de proteção individual, ele tem que ser confortável ao máximo, tá? Isso é impossível. Não, isso não é impossível. É desconfortável? É. Mas a gente acostuma. Então, a gente fornece para o trabalhador aquele que fornece a ele, além da proteção, conforto, tá? Então, veja bem. Protetor auricular tipo concha, eu tenho concha de diversos tamanhos, pessoal, tá? Se atentem a isso. Eu tenho concha tipo P, eu tenho concha tipo M, eu tenho concha tipo G. Por que isso? Porque a orelha do colaborador deve ficar dentro da concha. Protetor auditivo não é fone de ouvido. Eu não coloco por fora da orelha, eu coloco a orelha dentro da concha, tá? É obrigação do empregador fornecer o equipamento de proteção correto, que atenua o tanto certo de decibéis e que dá ao colaborador conforto. E é obrigação do colaborador higienizar o seu equipamento de proteção individual. Então, veja bem, o protetor auricular de silicone de inserção, ele vem com essa cordinha bonitinha. Pode ser de tecido, pode ser de plástico, temos de vários modelos. Essa corda tem um motivo de estar aqui e ela deve permanecer aqui. Tem colaborador que é bem abençoado e tira a cordinha. Não pode, tá? Eu tenho que manter o protetor auditivo intacto desse jeito. É assim que ele é eficaz, tá? Esse protetor auricular, ele é para ser lavado todas as vezes que eu encerrar o uso dele. Eu tiro o protetor auricular, vou ao banheiro e lavo o protetor auricular com água e sabão, detergente neutro, tá? Detergente líquido neutro, sabonete líquido neutro. E enxago, deixo secar a cordinha, se ela for de pano, né? Dou uma secadinha nela. Dou uma secada nesse protetor aí com toalha de papel, sem esfregar muito, para não ficar pedaço de papel no protetor, e guardo dentro da caixinha do protetor. Esse protetor de silicone, eles vêm numa caixinha, e o colaborador adora jogar a caixinha fora. Essa caixinha é para eu guardar o meu protetor, para ele ficar livre, tá? De micro-organismos patogênicos que estão no tempo, no dia a dia. Então, eu não guardo no bolso da camisa, eu não guardo no bolso da calça. Primeiro, eu guardo dentro da caixinha do próprio protetor. Aí, depois, eu posso colocar no lugar que eu quiser, tá? O protetor tipo concha, muita gente vira e fala assim, não tem como higienizar. Tem sim, tá? Eu vou tirar essa parte aqui de borracha, ela sai, vou tirar com cuidado, tá? Vou limpar essa parte, eu posso até lavar com água e sabão essa parte de plástico aqui de fora. Aqui dentro tem uma espuma. Eu vou tirar a espuma eu não vou lavar. Eu vou bater a espuma na mão só para sair algum tipo de poeira, caso exista. A concha vai ficar sem a espuma e sem essa parte preta aqui de fora. Você vai pegar e vai limpar a concha, tá? Com álcool em gel, com álcool líquido, ok? Fez tudo isso, remonte o protetor. Você pode lavar pelo lado de fora, lavar as hastes, não tem problema, tá? Então, eu preciso ensinar o meu colaborador a higienizar os protetores auriculares. O protetor de espuma moldável, ele não é lavável, não tem como eu limpar.
esse daqui eu jogo fora mesmo, tá? Tranquilo até aqui? Então, veja bem, já falei aí de lavar. Todo protetor auditivo, gente, ele tem que ser trocado de tempo em tempo. Cuidado, tá? É bom trocar. O tipo concha dura mais, é claro, e o de silicone de inserção, vocês vão saber o tempo de troca, mas não passe mais de um mês sem trocar protetor de silicone tipo inserção do colaborador, tá? Isso se durar isso tudo. Mas tem colaborador que a gente vê que passa um ano com o mesmo protetor. Você pega a ficha de EPI, não tem nada, tá? Cuidado aí. Então, aí tá a observação. Será que eu vou aparecer para vocês? Eu acho que eu vou. Deixa eu pegar um protetor auricular aqui. Só um minutinho. Olha só, eu vou aparecer possivelmente abaixo do slide, bem pequenininha, mas eu acho que vai dar para todo mundo me ver, tá? Olá, tudo bem? Não ligou ainda? Só um momento. Olá, tudo bem? Vocês me veem? Acho que sim, né? Tranquilo? Sim, sim. Aqui nós temos um protetor auricular, ó. Ele vem numa caixinha assim, tá? Como eu falei para vocês, ele tem uma cordinha, na ponta os protetores. Detalhe, eu preciso pedir ao meu colaborador, ensiná-lo, treiná-lo, para que ele dê um nó em um lado da cordinha. Para que isso? Porque eu preciso saber de qual ouvido que é cada protetor. Lembrando que a infecção, tá, do ouvido, que pode ser gerada aí por qualquer tipo de micro-organismo patogênico, vírus, bactéria ou fungo, tá? De um ouvido passa para o outro. Eu posso ter infecção em um ouvido de um lado e não ter do outro lado. Só que com o uso do protetor auricular, eu transfiro essa infecção de um para o outro. Então, o que acontece? Tem o protetor auricular, dou um nó. Ah, esse é do meu ouvido direito. Pronto. Então, eu só vou usar no direito, o que está com um nozinho, tá bom? Então, dou um nó. Então, vamos lá. Eu passo o protetor auditivo no pescoço, tá? Com o auxílio das mãos, eu vou puxar a orelha, certo? E detalhe, nós vamos fazer careta. Eu vou abrir a boca. Para que puxar a orelha e abrir a boca? Eu preciso fazer isso para abrir o canal auditivo. Abrir o canal auditivo para inserir o protetor. O protetor tem 3 camadas, não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Aqui na minha mão, 3 camadas. Eu tenho que colocar no ouvido as 3 camadas. Vai ficar para fora só a haste. É só dessa forma que eu vou atenuar a quantidade correta de decibéis que vem escrito na caixa, tá? Então, passei por trás do pescoço o protetor, peguei a mão contrária ao ouvido que eu vou colocar, puxei a orelha, abri a boca. E aí eu coloco o protetor, tá? Da mesma forma, do outro lado. Puxo a orelha, abro a boca para inserir o protetor. E essa é a forma correta de colocação do protetor auditivo tipo silicone, tá? Por exemplo, eu estou com os protetores colocados de forma correta, eu mal ouço o que eu falo. Quanto mais a capacidade, tá, de som do ambiente. Esse protetor em específico tem uma atenuação de 18 decibéis. Esse que está comigo, tá?
Então, é dessa forma que eu uso o protetor auricular. Então, é muito bom a gente aprender a usar e ensinar o colaborador a usar. Por quê? Porque muitos técnicos não sabem colocar o protetor auricular e não ensinam. E o colaborador coloca de qualquer jeito, tá? E aí não atenua a quantidade de decibéis necessárias, mantendo esse colaborador ainda exposto a um ruído, tá? E podendo gerar nesse colaborador aí uma perda auditiva, tá? Eu liguei a câmera, o slide não quer passar. Então, olha só, vamos falar do protetor auditivo tipo concha. O protetor auditivo tipo concha, quando eu forneço ao colaborador, primeiro, ele tem uma haste que fica sobre a cabeça, correto? Essa haste é regulável e ela é para ficar no meio da cabeça. Não é na cabeça atrás, não é na testa e não é na nuca. Não pode, tá? A haste é colocada no meio da cabeça e ajustada a essa cabeça, para que ela não saia. A hora que eu movo, só vai fazer movimento. A hora que eu movo a haste, que eu encosto na haste, ela só faz movimento se eu fizer força para ela sair. Não é para ficar apertado, é para ficar ajustado, tá? É necessário esse ajuste. Agora passou demais. Então, é necessário esse ajuste. A orelha do colaborador fica dentro da concha. Não é a concha sobre a orelha, é a orelha dentro da concha. Mara, tem jeito de ter uma orelha de um tamanho, mas eu acabei de falar agora há pouco, tá? Os protetores auriculares, as conchas têm tamanho, PMG. Então, além de eu olhar o nível de ruído, o nível de redução do ruído que esse protetor atenua, eu posso comprar o tamanho da concha correto. Então, o bom é eu ter dentro da minha empresa vários tamanhos de concha de protetor, tá? E eu tenho que trocar esses protetores aí também de tempo em tempo, pessoal, tá? Eles duram mais, tá? Mas eu preciso fazer a troca, porque a espuma do protetor tipo concha, ela vai afinando por uso mesmo, por desgaste do dia a dia, tá? E ele deixa de ter a proteção eficaz. Então, proceder aí à troca desses equipamentos de forma consciente, ok? Até aqui, tudo bem? Então, é muito importante aí na nossa área de trabalho proceder à conservação auditiva, cuidar da audição desses colaboradores, prevenir, né, a doença ocupacional, perda auditiva. Esse é o nosso treinamento. Agora eu abro para as dúvidas via chat.